Ó Senhor, como é bom que verdadeiramente os nossos olhos possam estar postos em Ti, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, o Senhor esteja nos trazendo força e um novo foco em nossas vidas. Que nós possamos ver que apesar das lutas, provações, tempestades, o Senhor é um Deus que está no barco conosco. O Senhor é um Deus que não nos abandona. O Senhor é um Deus maravilhoso. Que as promessas do Senhor estejam sempre presentes em nossas vidas. Que possamos ter a certeza que assim como a prova vem, o Senhor também envia o escape. O Senhor é aquele que nos dá forças para passar pelas provas. E que nunca, Senhor, nunca estamos sozinhos. Que apesar das dores, Tu és o médico dos médicos. Tu és aquele que afofa o nosso leito. Tu és aquele que mantém o Seu Santo Espírito conosco, nos cuidando, nos amando. Pai, nessa manhã eu Te agradeço. Eu Te agradeço por cada vida que está aqui. Desde a mais nova até a mais velha, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelos amigos e irmãos que tenho nessa igreja. E obrigado, Senhor, que o Teu Santo Espírito vai agir nessa manhã. O Teu Santo Espírito vai falar conosco. O Teu Santo Espírito tem algo maravilhoso em nossas vidas. Louvado seja o nome do Cordeiro, hoje e eternamente, por Cristo. Amém e amém. Não é bom? A gente não fica mais leve? Quando a gente passa a agradecer, Deus é bom. E a palavra de Deus nos diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançarão vitória. Você pode dizer assim: Deus tem feito maravilhas? Você pode dizer: Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus tem feito maravilhas na minha família. E você pode profetizar: Deus fará maravilhas na minha família. Amém? Eu quero que a igreja se coloque de pé e nós estaremos louvando ao Senhor, declarando que Ele é a estrela da manhã. Obrigado, Jesus. Nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a Tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder. E assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. te louvamos. Louvamos, ó Senhor,
Graça e paz, amém, irmãos? Motivo de alegria para o meu coração estar com os amados nessa manhã, juntos podermos, louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu poderia dizer assim, eu já estou satisfeito com tudo que eu vi e ouvi, por tudo que Deus já tem feito em nossas vidas. Mas aprove a Deus que nós estivéssemos meditando nessa palavra nessa manhã, juntamente com os irmãos, E está ali a minha família, a minha mãe já totalmente recuperada do Covid, graças a Deus por isso, a minha prima Andrelina e a minha prima Ana Maria. São lá de Agudos, da Igreja Manancial da Vida. O nosso abraço aos amados lá. Amém? Os cânticos nós acabamos de entoar a Deus, fala de, se não for para te adorar, para o que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui, E nós sabemos que nós somos criados para adoração ao nosso Deus. E nessa manhã nós falamos, o pastor falando da questão da gratidão da oração, Muitas vezes nós lembramos tanto de pedir e nem sempre com a mesma intensidade de agradecer. Mas nós estamos aqui gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E eu gostaria de meditar com os amados nessa manhã sobre orai sem cessar, Paulo vai lá em Tessalonicenses trazer essa palavra para o nosso coração. Mas o texto que nós vamos meditar nessa manhã está em Mateus 7, de 7 a 11. Mateus 7, de 7 a 11. É um texto bastante conhecido, Nós já lemos, principalmente nas nossas reuniões de oração, esse texto é bem falado e comentado e discutido. Eu vou pedir mais um pouquinho, se os irmãos puderem se colocar em pé, para nós estarmos acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Que diz assim: pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Podeis sentar. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante dos nossos corações, diante da nossa mente. Recorremos ao Teu Espírito, aquele que fala aos nossos corações, aquele que revela todo o Teu querer e efetuar em nós. Que esse Espírito nos conduza nessa palavra, nos trazendo ensinos, nos trazendo, ó Deus, discernimento para os nossos corações. Nós oramos a Ti e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o nosso coração. Essa é uma das promessas da Bíblia, que é baseada na oração. O grande evangelista Billy Graham, certa vez, disse a seguinte frase: nos céus há várias respostas de oração que sequer foram buscadas. Nos céus há várias respostas de oração que sequer foram buscadas. E nós sabemos que Billy Graham tem lá a razão de dizer isso. Porque quantas vezes a nossa vida, ela não é pautada nesse buscar contínuo, E ele vai dar aqui algumas orientações ao nosso coração. A oração é o único assunto que Jesus discute 2 vezes no Sermão da Montanha. E essa é uma parte do Sermão da Montanha que começa ali no capítulo 5:1 e termina no capítulo 8, versículo 1, Diz que Jesus, subindo ao monte, passou a ensinar. E lá no capítulo 8 vai dizer assim, Jesus descendo do monte, Ele traz esse sermão que nós vemos aí, que é o mais longo que a Bíblia trata. E nós vemos aí que essa questão da oração, Jesus enfatiza,
Se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, né, nós vamos ver Jesus levantando, indo dormir tarde, porque havia trabalhado durante o dia, pregando, curando, libertando, e logo na manhã seguinte, Jesus está alta madrugada já, orando e buscando a Deus. Certa feita, uma irmã disse assim para mim: ô missionário, por que a gente precisa orar se Deus sabe de todas as coisas? Por que eu preciso buscar a Deus se Ele conhece todas as minhas necessidades? E a gente talvez nos perguntamos assim, por que Jesus precisava orar? Né? Se Ele sabia de todas as coisas, tinha todo o poder, tinha toda a autoridade, mas Jesus nos deixa aí um legado muito importante na questão da oração. E para o seu ministério terreno também. Então, a oração é algo que a gente não terceiriza, é algo que a gente não passa para outro, né? Porque a oração muda situações, mas quem ora tem a sua vida mudada por Deus. A oração muda situações. Quantas vezes nós estamos saindo ou indo para a igreja e alguém diz assim: ô irmão, ora por mim lá, não é isso? Ô irmão, intercede pela minha vida lá. É claro que nós vamos orar, é claro que nós vamos interceder, é claro que nós vamos pedir a Deus, mas muitas vezes é cômodo para a gente estar no sofá de casa, desfrutando do nosso comodismo e dizer para o irmão: olha, eu vou terceirizar para você a minha oração lá. Então você ore por mim. Jesus disse, a palavra nos ensina a intercedermos uns pelos outros. Mas eu não posso terceirizar aquilo que eu tenho para com Deus para outra pessoa. Porque a oração muda situações, mas aquele que ora tem a sua vida mudada por Deus. Ana, quando ela estava sentindo uma pessoa infrutífera por não ter filhos, ela busca Deus. E Deus muda e transforma a situação de Ana. Mas não muda, não transforma só a sua situação, transforma a vida de Ana também. Transforma de uma pessoa triste em uma pessoa feliz. Transforma de uma pessoa infrutífera para uma pessoa frutífera. Então, a oração tem esse potencial de não mudar somente as situações, mas de mudar aquele que ora. Jeremias escrevendo diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então, irmãos, eu sempre brinco lá na minha família. Olha, ora lá por mim. Eu oro sim, mas eu queria que você estivesse lá orando conosco. Talvez não pode por algumas situações, mas é importante, né? E do mês de março para cá, nós fizemos uma aliança em família. Nós fizemos um acordo em família. Nós vamos tirar um dia da semana, e nós somos mais ou menos, a família por parte da minha esposa é grande, e nós somos mais ou menos uns 20 irmãos. E nós tiramos um dia da semana para reunir esses irmãos para estar em oração, pela família, por aqueles que nos procuram. E é interessante que o testemunho não é somente da mudança de situação, mas é da mudança interna daquele que ora. Muitos sobrinhos, sobrinhas, que estavam vivendo uma vida um pouco longe de buscar a Deus, têm nessas reuniões testemunhado que quando começou a buscar a Deus através da oração, Deus tem mudado não somente as situações, mas Deus tem mudado a sua vida. Deus tem transformado e Deus tem colocado esse desejo, essa necessidade de orar, de buscar ao nosso Deus. Amados, nesse texto que nós acabamos de ler, ele tem 3 verbos que diz pedir, buscar e bater. Estes verbos estão no imperativo, ou seja, é um comando, né? E a oração não é um pedido, é uma experiência, não é somente um pedido, mas uma experiência, uma ordem. E esses verbos estão somente no mundo, não somente no mundo imperativo, mas também estão no presente, que diz no grego, né? Não é somente um momento em si, mas é uma continuidade, é sempre contínuo. Batei e continuar batendo,
buscar e continuar buscando, né? É pedir e continuar pedindo. Então nós temos esse incentivo da parte do nosso Deus de não somente buscar uma vez, ou somente de bater uma vez, ou somente de ir, mas de continuar sempre buscando. Então nós temos essa questão de orar, de buscar e de continuar pedindo. Pedir significa verbalizar o que você está sentindo, o que você quer. Nessa semana nós fomos fazer uma visita e nós não colocamos lá no GPS o endereço da pessoa a qual nós vamos visitar. Então nós paramos numa rua e ela é ali perto da congregação. Depois nós saímos assim e já saímos lá em frente à congregação. E paramos num rapaz que estava entregando lanche, perguntamos assim para ele, onde fica tal rua? Ele disse assim, olha, você vai pegar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta rua, você vai entrar à direita, é a rua que vocês estão procurando. Pedi uma informação. Aquela pessoa nos passou a informação. Qual é o próximo passo? Ir buscar. Não é isso? Vá. Porque muitas vezes nós pedimos e ficamos sem atitude seguinte. Ele diz, pedir implica em fazer o pedido verbal. E a gente tem vários pedidos, cura material, perdão, mas logo à frente nós temos que dar sequência a esse pedido. O pedido demonstra e requer a nossa total dependência a Deus, ou a total dependência a qual nós fizemos o pedido. Quando eu trabalhava de motorista, eu fui em São Caetano do Sul, e eu não conhecia lá São Paulo, né? Eu acho que nem quem mora lá conhece São Paulo todo. E eu pedi uma informação, e ele disse assim, olha, você vai, você segue em frente, e lá quando tiver e foi dizendo o que eu tinha que fazer. Quer dizer, se eu ficasse ali somente na informação dele, eu ia chegar lá? Não. E muita gente pede a Deus, mas não dá o passo seguinte. Não vai adiante, porque Jesus está dizendo assim, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis, porque é uma sequência. E muitas vezes nós ficamos somente no verbalizar, no pedido, e não damos o passo seguinte. E ele está dizendo assim, pedir e vai atrás. Eu pedi, mas eu sei o que Deus quer, o que Deus tem para a minha vida, mas eu não dou o passo seguinte. E uma vez nós estávamos conversando com os meninos lá da igreja, e ele disse assim, olha, eu vou fazer a prova do Enem, e eu já coloquei nas mãos de Deus. E eu disse assim, mas você estudou? Porque se você não estudou e colocou somente nas mãos de Deus, você não deu o passo correto, ou o passo seguinte. Eu estudei, coloquei nas mãos de Deus, agora eu vou atrás de tudo desse processo que anteriormente foi feito. Então ele pede, e agora ele vai buscar aquilo que ele havia pedido diante de Deus. Eu gosto muito daquele texto que está no Evangelho de João, no capítulo 4, quando aquele soldado vai ao encontro de Jesus e diz assim, Senhor, vá comigo porque o meu filho está doente. Aí Jesus diz para ele assim, vai porque o teu filho vive. Diz que aquele homem creu naquela palavra e foi. Vinha ele ainda longe quando um dos seus empregados chegou assim, ontem, a tal hora o teu filho havia melhorado. E ele lembrou que era precisamente aquela hora que ele havia tido um encontro com Jesus. Amados, muitas vezes nós pedimos, mas não fazemos nada para que aquele pedido venha acontecer. Muitas vezes nós pedimos e dizemos assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. É claro que Deus sabe todas as coisas, mas muitas vezes nós não especificamos aquilo que nós queremos de Deus e não vamos atrás daquilo que nós pedimos para Deus. Então Jesus está dizendo assim, olha, pedir, mas você vai ter que buscar, e buscar envolve ir, além de falar, é procurar uma resposta.
quando os nossos filhos vêm a nós e pedem algo, muitas vezes o pedinte não tem discernimento do que pede, mas o doador tem discernimento do que dá. Não é isso? Porque nós temos duas netinhas, a Alice e a Laura. E nós compramos um brinquedinho que tem uma faquinha de plástico. E elas brigam por aquela faquinha. Né? Eu não posso ir lá na gaveta do nosso armário e pegar uma faca cortante e dar para a Alice. Para dizer, filha, agora você também tem uma faca. Por quê? Porque ela pode até querer, ela pode até pedir, mas o discernimento de pai, de avô, não permite dar aquilo a ela. Então, muitas vezes nós pedimos, e Tiago diz, pedid e não recebereis, porque pedis mal. Mas o pedido, ele requer de nós esse próximo passo de buscar. Amados, eu estou pedindo a Deus, eu estou rogando a Deus, mas eu não estou buscando. Eu não estou dando o passo seguinte. Eu amo aquele texto quando o Bartimeu está lá à beira do caminho e ele escuta aquele tropel e ele pergunta assim, o que está acontecendo aí? Aí ele tem a resposta dizendo assim, Jesus, o Nazareno está passando. Então o Bartimeu agora ele tem uma deixa para o passo seguinte. Ele tem algo agora para onde ele se apega. Ele sabe que Jesus está passando, mas se ele não dá o passo seguinte, ele ia ficar somente no Jesus está passando. E diz que Bartimeu começou a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí diz que a multidão dizia assim, olha, cale-se, porque ele não vai te ouvir. E diz que quanto mais ele pedia para que ele se calasse, mais ele clamava, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz que Jesus parou e disse, chamai-o. Aqueles que eram empecilho agora são auxílio. E diz assim, entende, bom, porque ele te chama. E diz que Bartimeu largou a sua capa de lado e correu até Jesus. E dizia assim, agora está tudo solucionado, o problema está resolvido. O Senhor olha para mim e o Senhor sabe o que eu quero, o que eu preciso. Não, Jesus olha para Bartimeu e diz assim, o que queres que eu te faça? Os irmãos estão observando que é um passo seguinte que nós temos que dar. Será que Jesus não sabia o que o Bartimeu precisava? É claro que sabia, mas ele queria ouvir dos lábios de Bartimeu, dizendo assim, Senhor, que eu torne a ver, Senhor, que eu torne a enxergar novamente. E aí Jesus disse, vai, porque a tua fé te salvou. E diz que Bartimeu saiu seguindo Jesus estrada fora. Amados, quantas vezes nós pedimos, mas não fazemos nada, não buscamos aquilo, a resposta do nosso pedido. E muitas vezes a nossa oração, ela para no primeiro estágio. E nós talvez usamos a desculpa de dizer assim, Deus sabe todas as coisas. Eu não preciso pedir porque Deus sabe. Nós sabemos que os nossos filhos precisam, nós sabemos do que eles necessitam, mas nós esperamos que eles peçam. Não é isso? Quando a gente viajava e a gente saía de casa e falava para o Natan e a Thalita assim, olha, nós não temos dinheiro para tal coisa. E eles chegavam assim, ficavam olhando para a gente, meio de canto de olho, e ele dizia assim, pai, dá para o senhor comprar aquilo? Amados, como negar um pedido assim? E a gente fazia, né, das tripas corações para dar. Porque se ele não tivesse pedido, a gente ia embora e dizia assim, bom, eu havia avisado eles lá que não teria como dar. Mas não é tudo que eles pedem que a gente tem condição e tem onisciência, ciência para dar, ou sabedoria para dar, porque tem coisas que não é para o bem deles. Quando o Natan fez 7 anos, eu fiz um carrinho de rolimã. Com aqueles rolamentos. E o Natan, e a gente ia lá no começo da rua, empurrava o Natan e o Natan embaixo, naquele carrinho de rolimã.
Um dia ele se desequilibrou, mas ralou-se inteiro. E eu fiquei pensando assim, mas será que foi uma boa coisa eu dar esse carrinho para ele? Eu peguei o machado e picotei aquele carrinho todo. Porque naquele momento eu entendi que não era algo que seria bom para ele, porque ele se machucou bastante com aquele carrinho. Deus conhece as nossas necessidades. E na onisciência de Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. O apóstolo Paulo chega diante de Jesus, chega diante de Deus e diz assim, Senhor, retire de mim aquilo que está me agoniando, esse espinho na minha carne, retira de mim. E diz que Paulo, por 3 vezes, pede a Deus que faça, que tire dele. Deus tirou? Não. Mas qual foi a resposta de Jesus, de Deus para Paulo? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nem sempre Deus vai dar aquilo que nós queremos ou aquilo que nós achamos que é melhor para nós, mas Deus, na sua onisciência, vai dar aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Muitos têm usado esse texto como pretexto, né, para trazer uma doutrina que pode ser muito bonita, pode ser muito atraente, mas não é bíblica. De que Deus dá tudo aquilo que nós precisamos, ou precisamos ou tudo aquilo que nós queremos. E o que nós queremos nem sempre é o que nós precisamos. Deus dá aquilo que nós precisamos. Então, bater e buscar significa estar indo além do pedido. Essa casa que nós estamos morando agora, o interfone está desligado. Eu perguntei para a Denise, Denise, o interfone não está funcionando? E ela disse, olha, Francisco, eu desliguei esse telefone, porque aqui os meninos saem da escola, e eles ficam com o dedo nesse interfone, então eu desliguei, porque incomoda bastante. Mas tem horas que nós estamos lá dentro e alguém bate no portão e nós não ouvimos. Então, muitas vezes prejudica se a pessoa, muitas vezes, vai entregar algo e a gente não ouve. Mas na insistência da batida, aí a pessoa pega a chave e bate no portão, então nós ouvimos lá de dentro, mas precisamos mandar consertar aquele interfone. Porque muitas vezes nós chegamos à porta de Deus e damos aquela batidinha tímida assim, ó. Ah, não é da vontade de Deus, eu não, né? Ou eu desisto no transcorrer da minha vida com Deus, eu desisto de alguns sonhos, de algumas coisas, porque acho que Deus não está ouvindo a minha oração. Talvez não seja o momento em que Deus vai responder, mas Deus sempre responde. Não é isso? Para eu estar aqui, juntamente com os amados, pastor Elias, pastor Rodrigo, eu precisei esperar aos 46 minutos do segundo tempo. Quando nós estávamos entrando no acréscimo, eu disse assim, acabou. Eu vou ficar sem campo esse ano, e já estava vendo outras possibilidades de ir para Bauru, cuidar da chácara do meu sogro por um período. Aí foi quando Deus disse, agora eu vou responder aquela oração que você vem fazendo desde agosto, e nós temos esse campo, que essa porta vai se abrir para você. Amados, no tempo de Deus, e muitas vezes nós achamos que o tempo de Deus demora muito, mas é o tempo certo, é o momento certo de Deus ouvir as nossas orações, de atender o nosso bater, de atender o nosso pedido. Buscar. Havia no Novo Testamento uma viúva, e havia também um juiz naquela cidade, está narrado no livro de Lucas, em que aquela mulher ia todos os dias perante aquele juiz. Todos os dias. E o texto diz assim, que aquele juiz não temia a Deus e nem aos homens. Diante
diante dessa narrativa, diante dessa certeza, muitos poderiam dizer para aquela mulher, ó, se eu fosse a senhora, eu desistia disso aí, viu? Porque o homem não teme a Deus e nem as pessoas, acha que vai ouvir uma palavra sua. E diz que todos os dias, aquela mulher, aquela viúva estava lá na porta daquele homem. E chegou um ponto que a presença daquela mulher começou a incomodar aquele juiz. Chegava, ela estava ali. Outro dia, ela estava ali. E aquele homem, um dia, aquele juiz disse assim, não que eu teme a Deus, eu temo as pessoas, mas eu vou julgar a causa dessa mulher pela sua insistência, pela sua perseverança, pela sua estadia todos os dias aqui. E muitas vezes nós não recebemos de Deus porque nós desistimos, porque muitas vezes o desestímulo é muito grande para não buscarmos, para não batermos, para não pedirmos. E nós vemos exemplos aí na Bíblia, se Bartimeu fosse dar ouvido à multidão, se Ana fosse olhar para a sua condição, mas não, eles olharam para um Deus e pediram para um Deus que pode todas as coisas. E tiveram não somente a sua causa resolvida, mas tiveram a sua vida mudada por Deus. Bater envolve mais do que pedir e buscar. Bater é ter a certeza de que você vai bater e Deus vai ouvir. Aqui tem 3 passos: pedir, buscar e bater. Eu não sei em que estágio você está, nós estamos, se eu estou pedindo, se eu ainda não bati, se eu ainda não busquei. Mas essa passagem ela é tremenda para o nosso coração. Porque ela nos ensina não a um Deus que está com uma varinha de condão, que tudo que eu peço Ele me dá. Mas um Deus que requer experiência com Ele. E não existe experiência a não ser pela oração, pela busca. Buscar-me-eis, me achareis. Né? Jesus fala de vinde a mim. Então, essa experiência é nesse cotidiano. E Jesus, ele nunca disse que a nossa vida seria fácil. Quando Paulo disse que uma porta se abriu para a pregação do Evangelho, ele não deixa de citar que também muitos problemas vieram com aquela porta aberta. Mas esse ensino que Jesus nos traz é maravilhoso para o nosso coração. E quem leva uma vida de oração com Deus sabe muito bem o que Jesus está tentando e trazendo e dizer nesse ensino. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai, batei e abre-vos-á. Buscai e achareis. Eu vou terminar com esse testemunho. Quando nós chegamos na cidade de Ariquemes, em Rondônia, o Floro, que era o tesoureiro, disse assim, Francisco, eu vou passar para você o livro da tesouraria, porque nós não temos nada em caixa. E eu nunca esqueço daquelas cifras, R$ 32,90. Eu nunca mais vou esquecer desse valor. Porque foi a partir de R$ 32,90 que Deus construiu uma casa pastoral, que Deus construiu uma creche para 70 crianças. Pautada na oração, pautada no pedir, pautada no bater, pautada no buscar. Havia um depósito de material chamava Luso. E nós estávamos buscando recursos para a construção da creche. Um dia alguém disse assim, olha, nós já não temos onde bater mais. Eu disse assim, olha, mas tem aquele depósito lá que nós não fomos ainda. Ele falou, rapaz, eu acho que ali é perder de tempo. Porque aquele português lá, ele, como disse o Raul, não, a gente já não tem, a gente já tem, né? Vamos atrás do sim.
E um dia nós chegamos lá com um projeto embaixo do braço, a planta da creche embaixo do braço, dizendo assim, ô, seu Luso, nós precisamos aí de 15 sacos de cimento. Aí ele bateu lá na calculadora e falou assim, é X. Eu disse para ele, mas nós não temos dinheiro. Ele ficou assim, olhando para a gente assim. Eu disse assim, mas o que vocês vieram fazer aqui? Eu disse, não, eu vim pedir o cimento para o senhor. Ele ficou meio incrédulo assim com o que a gente estava dizendo, aí nós mostramos o projeto para ele. Ele disse assim, senhor Francisco, eu não costumo fazer doações desse tipo. Mas amanhã o caminhão estará entregando não 15, mas 20 sacos de cimento lá. Amados, aquilo enchia o coração da gente de alegria e nos dava motivação para o dia seguinte, porque é uma luta, é um buscar permanente, é um pedir permanente, é um achar permanente. No final de 3 anos, nós tínhamos uma creche para 70 crianças, e nós tínhamos uma casa pastoral com 3 quartos, 2 banheiros, a partir de R$ 32,90. Pouco tempo agora. A construção do templo do Nova Terra. Aquela construção foi feita, os cálculos finais, ela ficou em 453 mil. Nós não tínhamos R$1 para começar. Aí nós achamos que as coisas acontecem assim. Deus pode fazer isso? Pode. Mas isso nos tira, nos priva a experiência do dia a dia com Deus. Isso não nos dá esse buscar, esse pedir, esse achar com Deus todos os dias. Porque é como aquele filho mimado, que tudo que ele quer o pai dá, que tudo aquilo que ele sonha está à porta, ele nunca precisou sequer fazer um esforço para olhar para aquele objeto dizendo assim, olha, é fruto de suor. O meu pai tinha uma frase que a gente sempre repetia com ele, quem não sabe quanto custa, pouco lhe dura. Então essa vida com Deus é uma vida de busca, de pedir, esperar e saber que Deus vai fazer aquilo que eu não, talvez eu não quero, que eu quero, mas é o que é melhor para a minha vida. O pastor Rodrigo falando do Jardim Aeronave. Amados, eu sonho com aquele lugar. E é interessante como é que Deus nos rende de uma maneira tal, né? Quando lá nós chegamos no começo de mês de março, do 16, 17 de março para frente, e a primeira irmã que eu vi lá foi a irmã Roder. Chegou com aquele casinho dela e disse assim para mim, dá para você descer um pouquinho mais com o seu carro, que o meu carro fica aqui? Né? E nós começamos a sonhar aquele lugar, juntamente com os irmãos. E hoje, como a gente aprendeu a amar aquele lugar, como a gente aprendeu a respeitar os sonhos de cada um. E Deus vem mudando dia após dia, independente de quem esteja na frente, mas Deus vem trazendo cada dia, respondendo ao pedir, dando a se ouvir no bater e mostrando caminhos para se achar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos desafia a cada manhã a levantar e dizer, Senhor, olha, hoje nós não temos nada. E no final do dia, a gente diz assim, Senhor, muito obrigado por tudo. Não é? Nada vai tirar a nossa experiência com Deus. Porque somente quem vive com Deus sabe essa experiência cotidiana com Deus.
E Deus nos chamou para isso, para nós termos experiências com Ele. Deus poderia, de uma maneira tremenda, maravilhosa, porque Ele é dono do ouro, da prata, dizendo assim: Senhor, eu preciso de um pneu novo, o Senhor, pá, tó. Olha, eu preciso de uma casa nova, tó. Olha, eu preciso disso, o Senhor dá. Mas nos tira essa experiência de ter essa comunhão gostosa com Ele, de ver as coisas acontecer. Os discípulos, quando foram na missão de evangelizar, e eles voltam diante de Jesus, alegres, felizes, dizendo assim: Senhor, em teu nome os demônios nos submetem, Senhor, em teu nome as pessoas são curadas. E Jesus olha para eles assim: alegrai-vos sim, porque as pessoas são curadas, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos muito mais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Existe satisfação maior do que essa? Como nós acabamos de cantar, não. Mas isso não nos priva de lutar todos os dias, de bater todos os dias, de buscar todos os dias, de pedir a Deus que nos entre pelos caminhos dele todos os dias. E no final, nós vamos ter experiências com Deus, que é o que mais nos agracia. E finalizo dizendo que, às vezes, eu penso que poderíamos ter feito e onde poderíamos ter tido se tivéssemos orado mais. Quantos casamentos talvez não teriam acabado se tivesse orado mais? Quantas portas não se abririam se nós tivéssemos orado mais? Então, amados, que nesta manhã nós possamos pedir a Deus, bater na porta de Deus e achar esse Deus tremendo, através das nossas vidas e através da persistência e da insistência em oração. Seria muito fácil se tudo acontecesse da maneira que eu quero, da maneira que eu acho que deveria ser, mas Deus tem o seu meio de trabalhar. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus precisou levar Jó lá na cinza com um caco de telha para se coçar, para que lá no final do livro de Jó, ele dissesse para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de estar contigo. Experiências tremendas com Deus nos leva a conhecer mais Deus. Que Deus nos abençoe, amém? Que nós possamos essa manhã ser agraciados e abençoados por esse Deus tão maravilhoso. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, agradecidos estamos pela Tua palavra. Sei que aqui, cada amado tem uma experiência contigo, no pedir, no buscar e no achar o Senhor. Que nós possamos sempre ter em mente que buscar a Ti, que pedir a Ti, com certeza nós vamos achar. Fica conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém.